Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente nessa casa. Hoje com menos gente, porque apesar do frio também tem exposição, então eu não vou me alongar muito. O tema que foi escolhido para essa noite de hoje é sobre os órfãos. Só você vai falar assim, mas os órfãos parece ser um tema assim, que não nos cativa, não nos mexe muito com a gente, porque a gente não vivencia muito a orfandade, né? Mas esse capítulo 13, não saiba vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita, ela vem resumir em tudo sobre a caridade. E esse tema da noite de hoje, os órfãos, que é o item 18, é a caridade que nós temos de ter para esses nossos irmãos de infortúnio, né? É uma instrução dos Espíritos. Instrução dos Espíritos, a gente não tem como sair muito do tema, porque instrução quer dizer ensinamento. É uma mensagem que o Espírito veio e passou para nós, nos mostrando, nos ensinando como nos portar durante essa nossa jornada aqui na Terra. Esse espírito assinou como um espírito familiar, ele de tão modesto, tão humilde, ele não quis passar o seu nome, mas provavelmente ele se tratava de um familiar de algum dos auxiliares da codificação de Kardec, né? É alguém que, para falar uma mensagem, passar uma mensagem dessa, uma instrução dessa, esse espírito deve ter passado por essa orfandade, porque ele conhecia a fundo o que é a dor de não ter um pai, de não ter uma mãe, de não ter uma família, né? De não ter um lar. É uma coisa muito dolorida esse tema de hoje. Sempre que a gente olha, não nos traz boa lembrança, nos traz uma coisa ruim, porque a gente não ter o amparo é muito triste. Só quem passa, isso é como eu digo, é como pedra do rim, só quem tem sabe a dor que passa, né? E a orfandade é uma das provações muito difíceis que um espírito apresenta aqui na Terra. Olha aqui, a orfandade, que a gente é órfã até na fase adulta, né? Na idade adulta não imaginamos esse conceito, mas realmente os adultos que se sentem mais órfãos são aqueles que mais dependem dos pais. Quando o adulto ainda depende dos pais, quando ele perde, ele sente assim essa orfandade. Tem mais peso a orfandade e menos a naturalidade da perda. São dores diferentes. Ficamos tanto mais órfãos quanto menos fizermos o processo da autonomia. Mas quando a gente não depende dos pais e não convive com eles, com os pais, com a perda deles, a gente não sente tanto. Aquele que tem mais contato, vive mais presente, ele sente ainda órfão, mesmo na fase adulta. Eu coloquei essa imagem de Natal aqui, os outros vão pensar, o que tem a ver isso com órfão? Mas tem a ver, sim. Porque na noite de Natal, todo mundo festeja, ceia, tem presentes, é alegria, né? Mas dia 24 não é dia de Natal, não, viu, gente? Dia de Natal é dia 25. Um dia antes é o dia do órfão. Dia 24 de dezembro é o dia do órfão. E para eles, esse Natal, quando todo mundo está comemorando, a comemoração dessas pessoas que não têm um amparo dos pais, eles sentem mais triste. Olha o contrassenso, enquanto tantos se divertem, eles sentem essa orfandade, essa falta que eles têm. E mesmo assim, eles sonham ter um dia, um Natal. Olha, isso aqui é um morador de rua da cidade do interior de São Paulo, fez um presépio para os filhos no Natal, porque eles não tinham lar. Teve de fazer o presépio no meio da rua. Aí, dia 24 é o dia do órfão, viu, gente?
A gente comemora como Natal, mas a gente devia comemorar como tem em várias cidades, em várias instituições, que no dia 24 eles vão justamente nos orfanatos, nesses lugares onde que tem esse pessoal de rua, que está em situação de rua, levar alimento, presente, alguma coisa para eles, porque é o dia do órfão. Olha os órfãos famosos que, olha para vocês verem que a orfandade é uma coisa que está assim junto com a gente, mesmo que a gente não vê, está. Na infância da gente, essa gravura aqui, feita em ponta de pena, é a Cinderela. Cinderela era órfã. Branca de Neve era órfã. O Chaves era órfão. Por que coloca essas imagens aqui, todas essas 3 imagens que eu coloquei, de órfãos? Você pode ver que todos eles passaram por problemas de humilhação por não ter um pai, não ter uma mãe que os protegesse. Que eles foram criados, como Chaves foi criado sozinho já no mundo, os outros tiveram a madrasta, né? E passaram por muitas dificuldades, muita tristeza, né? Muita humilhação. E esses órfãos não mudou. Isso aqui são histórias, né? Mas na vida real acontece isso sim. E esse espírito veio passar a mensagem que justamente para a gente atentar sobre isso aí. Olha o problema da orfandade, como é triste uma criança deitada no assalto não ter uma família, um pai e uma mãe. Ela desenhou com giz e tentou dormir como se estivesse na cama dos pais, né? A orfandade é uma das mais difíceis provações que passa um espírito encarnado. Isso aqui está na instrução do espírito. Porque ela é compulsória. Tem muitos espíritos que vão para a erraticidade e por lá eles vão demorando e por ter débitos, eles têm de voltar. E eles, vai indo a providência divina, os coloca de novo em convívio com a gente para eles resgatar alguma coisa que eles ficaram devendo. Geralmente, esses filhos que maltratam os pais, que abandonam os pais que abandonam os filhos, quando eles próprios escolhem vir como órfãos. Mas também é um desafio à nossa solidariedade cristã. Eles não vêm só para resgatar, mas ele vem para exortar esses irmãos que têm tanto amor para dar e não sabem como fazê-lo. Olha essas crianças que não têm um lar, não têm um carinho, não têm um afeto, e tem muita gente que tem isso para dar. Então, independente de raça, as pessoas podem, sim, adotar um órfão. Amparar um órfão é um ato que agrada a Deus, portanto, eleva espiritualmente quem o pratica, está vendo? Não é somente um resgate para o espírito do órfão, mas ele eleva aquele espírito que precisa se elevar. Está aí uma oportunidade muito grande dele lidar com esses serizinhos que vieram em débito. E por que as pessoas não adotam? Bom, tem vários motivos. A causa é o egoísmo e o orgulho. Pode pensar que não, mas é o egoísmo e o orgulho. Endurece o nosso coração. Gera indiferença e comodismo. Nutrem de medo de sermos importunados na nossa tranquilidade. Os outros falam, mas eu vou adotar filho do Johnny, nem sei de quem que é. Eu estou na minha zona de conforto, eu vou passar por isso. E tem outra coisa também que é o receio que as pessoas têm de ser lesado. Uma de ter gasto com um filho que não é dele, e outra de deixar herança por filho que ele também não gerou. Quer dizer, esse tipo de ação não é uma caridade. Aí a pessoa está querendo fazer troca. Ela quer fazer algo, mas esperar que tenha uma recompensa. E com a espiritualidade não funciona assim, né, gente? A divina caridade. Amparar uma criança abandonada. Evitar que sofra de fome e de frio.
Gente, é muito complicado uma criança de rua que não tem uma família, viu, gente? E esse tema de hoje, eu vou dar uma paradinha aqui, eu fiz questão de fazê-lo no começo do ano, por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia. Que aqui lá é uma fábrica de órfãos. Como todas as guerras da humanidade, as guerras são fábricas de órfãos, porque morre-se primeiro os combatentes, que são homens, que são geralmente pais de família, e deixam essas crianças numa situação muito difícil. Aqui a gente está achando, como o Joãozinho falou, está fazendo um friozinho, mas lá na Ucrânia, o frio lá é abaixo de zero. E uma criança que morre o pai, morre a mãe lá, e eles ficam sem ninguém, no frio daqueles, sem privado de roupa, de vestimenta, de água, de remédio, de comida, é muito difícil. Então, Deus já coloca no meio dessas desgraças da humanidade, pessoas aí que têm um coração bom, que aproveitam aquela oportunidade e adotam essas crianças. E a gente tirar essas crianças órfãs, que seja do orfanato ou de quem ela está lá, a gente evita que ela se entregue ao vício, porque, como aqui, dirigi-las por bem, dando educação e amor. Eu coloquei essa imagem aqui, hoje ela é santa, né? Madre Virgínia Centurione Abracelli, né? Que ela até é do nosso orfanato aqui, o antigo orfanato aqui, né? Que ela dizia, eu nunca esqueci, que a rua é uma péssima conselheira. E a gente evitar que um órfão vá para a rua, ele não vai aprender coisa boa. Ele vai aprender o que a gente vê aí. É o mundo da droga, da prostituição. Eles vivem como escravo daqueles aproveitadores, né? Então, a gente tem de tirar essas pessoas, esses que estão em provação, esses órfãos, dessa situação. Olha aí. Todo sofredor, isso aqui está na mensagem do Espírito Familiar. Todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não porém essa caridade que magoa o coração. Olha aí. A pessoa fala, não, eu vou adotar. Não, aqui, menina, eu estou fazendo isso por ele. Olha lá. Essa vai para o Facebook. É para falar que é bom de coração, que fez alguma coisa. Quando a gente faz alguma coisa e nem conta, nem fala para ninguém, aí é caridade. Quando a gente faz e conta, aí é só uma boa ação. Não é que uma boa ação não vale. Vale sim. Mas a caridade, ela vale mais. É o óbolo. É o óbolo da viúva que está lá no Evangelho, né? Por que essa pergunta a gente faz. Por que Deus permite que haja órfãos? Tem que ter um motivo. É aquele que estava falando no começo. Para oferecer aos órfãos que lhes estão vinculados o exercício da fraternidade, resgate de vidas passadas, que não vem órfão à toa, viu, gente? A gente não paga nada que a gente não deve. Viu? Provações no campo da humildade e outras virtudes. Essa arrogância que a gente vê, os filhos falam, eu não pedi para nascer, o Senhor é obrigado a me tolerar. Isso aí, um dia a gente vai ter de resgatar essas palavras que a gente falou, essas atitudes que a gente tomou. Quantas vezes a gente vê as pessoas deixando os pais em grande dificuldade, não obedece, não faz muito bem o que quer, e depois vem o resgate e vem o reparo. Olha a forma de reparar, adotando uma criança, é uma das formas. E o resgate é vir como as dores da orfandade. Auxílio na provação dos pais impedidos de procriar. Os pais que não têm condição de procriar, eles têm a oportunidade de adotar. Agora vem uma coisa bem complicada. Aquela mãe que praticou um aborto, aquele pai que consentiu um aborto, aí ela vem com essa provação tão difícil que não deixou uma pessoa, um espírito, reencarnar. Ele abortou aquela entrada daquele espírito no nosso convívio.
ele tem de resgatar. E ele vem ou como órfão, ou ele vem com um pai ou uma mãe que não tem condição de procriar, e eles vêm, então, com essa oportunidade de resgatar. Olha como que a providência divina, o mundo espiritual é tão perfeito, então como Deus faz as coisas tão perfeitas. Tanto auxilia um como auxilia o outro. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir de pais. É uma das coisas que a gente passa durante as encarnações da gente. Uma vez a gente vem como filho e, consequentemente, a gente vem como pai. A gente vai revezando. Se não formos bons filhos, não formos bons pais, vai voltar de novo. Vai passar até a gente aprender. Olha ligações do passado. Isso aqui também é muito interessante. Os órfãos podem ser afetos de vidas passadas que vêm buscar nosso apoio em nossas provações. Às vezes aquele órfão que está ali na rua foi uma pessoa tão cara, foi uma pessoa tão querida por a gente, pode ter sido uma pessoa da nossa família, e ele vem de novo e precisa dessa vez da nossa ajuda para ele passar as provações dele. Ou pode ser também uma pessoa que nós ficamos devendo muito a ela, e ela vem, dessa vez, de papel trocado. Ela está precisando da gente, mas a gente está precisando muito mais dela, que nós abandonamos uma vida passada como devedores. E a gente tem de resgatar isso aí, viu, gente? Como devemos proceder para com os órfãos? A utilidade. Experimentar a nossa perseverança no bem, foi o que eu acabei de dizer. Desenvolver nossa capacidade de fazer o bem sem retribuição. Aí está o capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, né? A gente fazer essa caridade sem esperar ser recompensado. É uma semente que germinará assim que o solo do coração estiver pronto. Pessoal, mas eu não vou adotar, mas um dia a coisa vem. O benefício de adotar um órfão não se perde. Ao praticá-lo, trabalhamos por nós e pelos outros, o que eu acabei de dizer. Toda ação boa ou má será considerada pela justiça divina, foi o que eu disse. Às vezes nós somos credor daquela pessoa, ou às vezes nós somos devedor daquelas pessoas. Não vem nada por acaso. Quando essa pessoa vem à nossa porta, tem um motivo. O benefício feito acaba por abrandar o mais endurecido coração. Aquela pessoa, numa vida passada de coração tão endurecido, que tanto fez sofrer a outra pessoa, e ela não conseguiu amolecer aquele coração, vem novamente essa oportunidade de consertar isso aí. Essa aqui é meio, mas antes aí eu estou falando sempre essa palavra oportunidade, essa palavra, os gregos antigos, eles nominavam muitas coisas. Eles nominavam os ventos, por exemplo. O vento mais importante para eles era o vento que vinha do mar para a terra, que ele trazia as embarcações para o porto seguro. E esse vento chamava obiportus, que, com o passar do tempo, ele teve nuances e chegou até a nossa língua portuguesa como oportunidade. E é justamente disso aqui que as oportunidades que a gente tem quando tem essa orfandade batendo na porta da gente. Olha que meio disso aqui. Quando estiveres no aconchego do seu lar, lembrai das mãozinhas tristes, esquecidas ao acaso. Essa mensagem foi psicografada no dia 24 de dezembro, justamente todo mundo festejando e ninguém lembrando que existe um menino de rua ou que existe alguém em situação de orfandade. Orfandade não só ter pai não, viu, gente? Tem gente que vive na ilusão, às vezes por ilusão que ela própria quis ter, essa solidão, e ela se torna uma órfã do mundo. Então, essa pessoa
precisa, sim, do nosso também, da nossa caridade. Aqui, Lamentos de um Órfão. Essa aqui é uma mensagem de um espírito, João de Deus. Não é aquele João de Deus lá de Badiana, não. Esse aqui é um espírito bem mais elevado. Olha o que uma criança que já cansou de sofrer a orfandade, o que ela pede. Já não suporto tantos cansaços. Se não voltares, pede a Jesus que te conceda pôr em teus braços, foge comigo para outra luz. Essa criança cansou de sofrer a orfandade, que seja na rua, que seja no orfanato, e ela faz esse lamento, pedindo que a mãe dela o levasse, mesmo que fosse nos braços da morte, que o levasse. Essas orações, esses lamentos, eu não sei se vocês conhecem um orfanato. No orfanato, as preces são mais sinceras que dentro de uma igreja. É difícil falar isso, né? Mas lá, elas são mais sentidas. Lá a pessoa não tem uma saída assim, aparente. Lá, então, eles fazem essa rogativa a Deus, a Jesus, para que tire daquela condição de órfão, né? Essa que eu vou falar aqui agora, até Jesus, quando ele estava na cruz, ele teve um amparo. A gente pode até não imaginar, mas ele precisava de um amparo e Deus designou um anjo para que estivesse junto dele durante aquelas 6 horas finais ali. E esse anjo que teve é o anjo Cáritas. Eu estava procurando falar assim, mas nós espíritas parece que não ajudamos, não estamos muito aí com a questão da orfandade, mas tem sim. O espírito Cáritas, que quer dizer caridade, era o espírito que estava amparando Jesus nas 6 horas, últimas horas da vida dele. Era aquele anjo que teve ali, que é um anjo que vocês procurarem na internet, ele nem forma não tem, ele é uma luz. Ele, de tão evoluído, ele é uma luz. Ele reencarnou esse espírito em 305 depois de Cristo. Ele reencarnou em Roma, foi Santa Irene. Irene foi quem socorreu o São Sebastião quando ele foi atacado pelos mauritanos. Esse espírito veio com a missão de salvar São Sebastião, mas antes, 305 anos antes, ele estava justamente amparando Jesus. Olha só para vocês verem o grau de evolução que teve esse espírito, Cáritas, que ele era o tutor, vamos assim dizer, na missão de Jesus aqui na Terra, né? Eu vou pedir só para colocar aqui a luz um pouquinho, para encerrar que hoje vocês têm tratamento e a espiritualidade já fez. Tem tinha, né? Esse aqui é Oração de um Órfão de Guerra na Noite de Natal. Eu estou falando da guerra, eu estava falando da guerra da Ucrânia e falando dos órfãos aqui. É uma mensagem um poema que foi feito por um senhor lá de Formiga, ele era advogado e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, e ele era escritor. Então, ele fez esse poema tão bonito que fala justamente disso aí, de um órfão, né? De um órfão de guerra. Esse aqui ele foi escrito na noite de Natal. Papai Noel, você que não se atrasa na visita anual que faz à terra, vê se faz voltar para minha casa o meu papai que foi brigar na guerra. Você que pode muito mais que a gente e que tem uma força sem igual, bem que podia me dar de presente na noite milagrosa do Natal. Eu tenho um coração como uma brasa, nessa hora triste que rezar eu venho. Todos têm seu papai em casa, só eu, Papai Noel, é que não tenho.
Ele partiu numa noite estranha, que da lembrança nunca mais me sai. Disse que ia brigar lá na Alemanha, e desde então não vejo mais papai. Ele escrevia sempre, mamãe lia, suas cartas bem baixinho e devagar. Eu voltarei em breve, ele dizia, que essa guerra está prestes a acabar. Depois passaram meses, muitos dias, notícia alguma de papai nos veio. E mamãe, na maior das agonias, esperava a passagem do correio. Nada vinha, o silêncio era completo. E a razão, até hoje, ainda não sei bem. Mamãe passou a se vestir de preto e nunca mais sorriu para ninguém. Até que, enfim, com uma última batalha, só de pensar, o coração me dói. O correio trouxe uma medalha com as 5 letras da palavra, herói. Por que será, Papai Noel? Arrasa-me, essa coisa que a alma me corrói. Se os tais heróis não voltam para casa, será que vale a pena ser herói? Papai Noel, meu santo e bom paizinho, me dê um presente e acabe com a revolta. Eu sei que você vai dar um jeitinho e me mandar meu papai de volta. E dormiu abraçado a um retrato, sonhando sonhos de venturas mil. E encontrou na manhã, no seu sapato, uma enorme bandeira do Brasil. Gente, muito obrigado, boa noite. Espero ter passado um pouco desse tema que muito pouco a gente vê falar, mas é um tema melindroso da orfandade, que é uma caridade que a gente pode praticar. Muito boa noite, que Jesus fique conosco. Boa noite a todos. Linda! Queremos agradecer o nosso irmão Pedro. Viu, Pedro? Muito obrigada. Contamos com você mais vezes, viu? Muito obrigada mesmo. E nós vamos passar para os outros tratamentos, que hoje tem doutor Friso, nós temos horário, nem tudo. Só quero lembrar os irmãos que o doutor Fritz atende primeiro aquelas listas das pessoas que moram fora, né? Às vezes demora um pouco, é porque está atendendo aquelas listas de quem mora em outra cidade, tá bom? Quem já pegou a ficha vai chamar, né? E também quero lembrar vocês que sábado nós temos nosso irmão Júlio Carvalho, que vai estar aqui em Tupaciguara a partir das 17 horas, lá na RT, para estar recebendo, né, todos nós que desejam ir lá. Ele vai estar autografando os livros às 17 horas, e às 19 horas já vai estar fazendo a psicografia, e 20 horas ele vai estar lendo as cartas. Então, quem desejar ir, não tem senha para entrar, pode chegar às 5 horas e entrar e aguardar. Tem vaga para todo mundo lá, tá bom? A gente conta com vocês. No sábado agora, viu, gente? No dia 4, tá certo? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, a gente está sempre fazendo as promoções. Nessa quarta-feira que vem, nós vamos vender pamonha. Quem desejar comprar, a gente vai ter pamonha na próxima quarta-feira aqui, tá bom? Obrigada. A dona Helena vai fazer a prece. Boa noite a todos. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Que Deus te abençoe, para que você possa, em outras oportunidades, estar conosco. Hoje a gente já vê o convite que Deus faz para a gente na terra, todos os dias. E quando é dias de festividades na cidade, as pessoas esquecem que é hora de buscar Jesus mais rápido. Porque antes da gente ir para uma festa normal, natural, que não é convidada por Deus, né,
Porque o convite que a gente faz dentro de um santuário, dentro de uma igreja, a gente já faz ele com o coração, com a alma, e levando o pensamento aos nossos protetores e a Deus. É imperioso que as pessoas tenham levado no coração, na vida, muita ilusão. Eles não vão parar. Não vai. É um propósito que tem. E a gente também não pode impedir ninguém de ir festejar, de ir comemorar as datas comemorativas que comemoram. Mas vendo a palestra do nosso irmão, a gente vê as datas comemorativas que a gente agrega, aproxima mais de Deus. Então, eu quero lembrar os irmãos que o nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta está sobrecarregado de energias negativas. Muito, mas é muito. Foi enviado para a Terra milhões de espíritos sábios, cultos, elevados, para estarem como guardião aqui na Terra. Mas poucas pessoas estão abrindo o coração, estão abrindo a casa para que eles entrem. O convite não está sendo feito. Poucas casas de orações, poucas crenças estão bastante debilitadas, sabe por quê? Porque perdeu um pouquinho a esperança de uma vida, de um tempo melhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente pense um pouco. Que nós estamos aqui para fazer uma prece, mas eu estou relatando algo que está acontecendo no mundo, no planeta Terra, no mundo. Então, não é só Tupaciguara, não é só Uberlândia, não é só Araguari, é o mundo. Nós estamos perdendo muitos valores, descrenças, imundícies, né? Dando mais privilégio a uma festa, uma fantasia qualquer, e esquece que Deus precisa deste momento dos seus filhos. Mas como a gente vai chamar essas pessoas para agregar nas religiões? Fazendo a nossa parte, orando, vigiando, convidando. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Amanhã a gente pode não estar aqui mais. E às vezes a gente deixou de ouvir uma palavra consoladora, construtiva, para abafar ou desabafar o nosso desencanto do coração lá fora, numa festa. Não que não precise de ter festa, é lógico que tem. É muito gostoso, né, você ir para um lugar, festejar, mas primeiro vamos fazer a festa da verdade, a festa da caridade, do amor, que é unir com Deus, unir com Jesus, unir com os bons espíritos, unir os nossos pensamentos uns com os outros, deixar os desafetos para trás. E ao fechar os olhos, vamos entrar em um túnel luminoso, onde iremos encontrar familiares e amigos que nos esperam para ouvir a nossa oração. Que ela possa chegar até cada um, conforme o merecimento de cada. Que nesse instante, meu Deus, escute a voz daqueles que estão em silêncio, te pedindo algo, que estão te rogando a paz para o mundo, que estão te rogando a esperança para o dia de amanhã, que estão te pedindo, Senhor, a paciência, para que possamos entender melhor os nossos semelhantes. Pai, todos nós estamos aqui com um só pensamento, de doar e receber, de receber e de doar. Que as nossas doações, Senhor, sejam de amor e de caridade, sejam de sutileza e de compaixão, para com todos os nossos irmãos que estão aqui e aqueles que não puderam vir. Ilumina o caminho daqueles ausentes, Senhor, para que eles possam ser fortes e não cair no meio do caminho. E se isso acontecer, meu Deus, permita que um anjo de luz chegue até eles, ofertando a mão e acalentando o coração.
Ilumina, Pai, cada um de nós, nos dando a paciência e a coragem e nos ensinando o caminho da verdade. Que possamos, Senhor, todos os dias de nossas vidas, estarmos mais próximos de Ti, para Te agradecer e buscar-te incessantemente nas nossas necessidades, nas nossas alegrias, nas nossas dores. Dai a paz a cada um de nós, para que possamos retornar aos nossos lares, amparados no Teu amor. Ampara, meu Deus, a equipe espiritual que aqui se encontra. Equipe de Dr. Flites, de Manuel Martins, de irmão Zaqueu e tantos outros que comparecem conosco. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Gente, desculpe só. Oi. A dona Helena estava falando sobre a festa aí. Agora à tarde, quando eu estava saindo do trabalho, uma pessoa me perguntou: mas você vai deixar para ir na exposição, para ir falar lá no centro? Eu falei: a resposta está no Evangelho. Quando um jovem chegou para Jesus e falou: mestre, mas o meu pai faleceu, eu precisava de ir no sepultamento. Ele falou: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Está no Evangelho, viu, gente? Quem aqui não tem o Evangelho para saber dessas coisas? Levanta a mão. Todo mundo tem o Evangelho? Todo mundo? Pois é, só olhar lá, a gente tem a resposta. A resposta de tudo na vida da gente está aqui, gente. Muito obrigado.